Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, nós estamos, graças a Deus, por mais um dia de vida e pedimos a Deus que nos dê muitos anos de vida, saúde, paz, amor, alegria, bondade, benignidade, paciência, todos os frutos do Espírito Santo. Toda paz que o mundo não pode dar, não é? Esteja conosco e com todos aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade e aqueles que ainda não amam, mas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi prometido que iria ser morto para lavar os nossos pecados, a nosso espírito. Estava prometido por Deus desde antes da criação do mundo. Como também Deus escreveu os nossos nomes, os nomes de todos aqueles que têm de ser salvos. Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está trabalhando e usando os dele, os apóstolos de Jesus, os missionários, os pastores, os presbíteros, todas as pessoas a quem Deus deu essa coragem, esse discernimento, esse amor pela palavra, essa fé, não é? Para levar até os confins do mundo, onde tiver pessoas de Cristo esperando para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra chegará. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos. Meus amados irmãos, nós vamos começar pedindo a Deus a proteção dele, o discernimento, a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar em tudo que nós vamos pregar hoje, cantarmos também em louvores para o grande Deus que agora tem nome, não é? O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso descanso eterno, o nosso descanso espiritual, o nosso sacerdote eterno, sem pecado. Amém, Jesus. O que ele fez por nós, o sacrifício dele valeu para sempre. Ele não vem mais morrer por pecadores, ele não vem buscar pecadores, ele vem buscar os salvos nele. Amém, meu Jesus, amém. Te agradecemos por tudo, meu Deus e Senhor. E te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajudeis mais ainda, para que nós entendamos mais a tua santa e poderosa palavra, o valor que ela tem. E faça com que, meu Deus, todas as pessoas que a ouvirem, a leve a sério, porque é o próprio Jesus falando conosco através da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Lhe agradecemos, fique conosco, meu Deus, agora e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor já está aqui. O Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo reina no nosso espírito para nos dar a herança dos santos, dos quais nós fazemos parte, que é o reino do céu por descanso e paz neste mundo atribulado. Amém, Jesus. Vamos começar. Estudos bíblicos em famílias, em casa, na casa de cada um, não é? Maria de Lourdes. Deus Pai, nosso Senhor, nosso Santo Pai Celeste, na pessoa de Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai, enviou o seu Santo Espírito para habitar em todos aqueles que estiverem com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não foi nenhuma pessoa aqui do mundo que escreveu. Foi Deus Pai, a Trindade, não é? 3 em 1, desde antes da criação do mundo. Os nossos nomes já estão lá escritos. Ninguém tira e ninguém pode escrever outro. Só Deus tem esse poder. E o que ele fez está feito. Ele disse a Moisés. Moisés disse,
Senhor, se não deres, se não socorreres esse povo, estão me atormentando, né? Moisés já estava nervoso. Me tira do livro do teu livro. Aí Deus disse, não tiro. Aí Deus ajudou aquelas pessoas, os escravos, e continuaram a jornada, né, no deserto. Mas Deus não tira, nem ninguém tem esse poder de colocar o nome de ninguém lá, nem de tirar. Só Deus pode fazer isso e já fez, uma vez para sempre. Vejamos. Deus Pai, nosso Santo Pai Celeste, toda vez que falarmos no nosso Santo Pai Celeste, é necessário que falemos assim, falemos assim, meus amados irmãos, porque aqui tem um intruso no mundo, se fazendo de Santo Pai, Santíssimo Pai, que quer ocupar o lugar de Deus faz muitos anos, muitos séculos. Mas Deus vai nos dar o escape, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém toca. Estamos assinalados na testa com o selo do Espírito Santo de Deus e ninguém tira. Sim. Estudos bíblicos em famílias, em casa, na casa de cada pessoa. Maria de Lourdes dos Santos, é assim que vocês vão me encontrar no YouTube. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Santo Pai Celeste, na pessoa de Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai, enviou seu Santo Espírito para habitar em todos aqueles e aquelas, não é? Claro que as mulheres estão também incluídas, estiverem com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, prometido para ser entregue, morrer por todos, não é? Aqueles que nele, em Cristo Jesus, o Senhor da glória, e for batizado, e reconhecer, e aceitar, ouvir a mensagem da palavra de Deus pela Bíblia Sagrada. Eu ainda vou mais avisar qual é a Bíblia, para ninguém comprar essas Bíblias falsas aí, novas que estão surgindo, que estão tirando Deus de circulação, colocando um Jesus cósmico, que não é aquele que veio do céu e está no céu, e voltará para nos buscar. Um Deus que é o Deus que ninguém conhece, o Deus Sol, o Deus Júpiter, qualquer o Deus, mas não é o verdadeiro. E o Espírito Santo não é o verdadeiro, é o espírito de Satanás, que eles invocam. Deus não entra em templo feito por mãos de homens, Deus não habita com os ídolos, onde estiver ídolos, Deus não entra. Olha, então eu vou recomendar revista, olha, Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Essa não tem embaraço, é a verdade. Todo aquele que sabe distinguir a mão esquerda da direita, todo aquele que em Jesus, vivo e poderoso, crê, será salvo. E que agora já reconhece que sua vida espiritual e a sua vida material, o espírito, né? Fomos restaurados, estamos restaurados, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, depois que reconhecemos que estamos salvos, mediante a graça de Deus, salvação sem o nosso sacrifício, material, nem físico, nem esforço, nem dinheiro, nada da nossa parte. Pela graça de Deus, misericórdias de Deus, bondade de Deus, predestinação de Deus. Fomos salvos, né? Pela graça de Deus,
fomos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, vem de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, bata no peito e diga, eu me esforcei e aceitei Jesus porque eu quis. Não é assim. Nós estamos submissos a Ele. É Ele quem manda. Ele é nosso Deus, é nosso Pai, é o nosso Salvador, é a nossa luz, é o nosso protetor, é tudo para nós. Sim. E dermos o testemunho aqui no mundo que não temos, não teremos outros deuses, nem temos nem teremos outros deuses diante de mim, nem de você, meu amado irmão. Deus, nosso Santo Pai Celeste, somente Ele merece adoração. Só o nome de nosso Senhor Jesus Cristo merece adoração. O mundo vai perceber a nossa vida restaurada, até o Senhor Jesus Cristo vir nos buscar para o seu reino de glória. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça da sua igreja. Nós cremos nele com sinceridade. Nós, os que cremos nele com sinceridade. Agora vamos ler a referência para esse assunto. Referência para o primeiro mandamento de Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. Na nova aliança, no tempo que nós estamos hoje, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu, viveu aqui, fez milagres, depois foi judiado, sepultado, morto, morreu, foi sacrificado, né? Sofreu. Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou do túmulo, esteve 40 dias com os apóstolos, fez milagres, depois subiu ao céu. Muitos viram. E prometeu mandar o Espírito Santo para que morasse conosco para sempre. Até a volta dele para sempre. Agora, quem negar Jesus, o anticristo está aí. Ele vai perguntar qual é o seu Senhor. Só temos um, nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer que é outro. Então, quem negar Jesus, o Espírito Santo sai da pessoa. É promessa de Deus. Está na Bíblia Sagrada. Sim. Vamos ler esta referência que é em Atos, que diz assim, a nova aliança, viu? Que Deus fez conosco quando nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, disse, Pai, está consumado. Teu sonho se realizou, meu Deus, meu Santo Pai Celeste. Eu sou a lei, eu estava sob a lei. Mas hoje eu estou sobre a lei. Eu sou a lei. Por quê? Porque Ele é o nosso descanso eterno. O descanso do Velho Testamento era só por um dia. Chamava-se sábado. Mas hoje não tem isso. Não é mais dia. Todos os dias são santos, porque tudo que Deus fez é santo e bom. E é para o nosso proveito. Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos todos os dias. Se o governo mundial, o governante mundial, que o mundo já no maligno, calcule quem é que está tomando conta do mundo e vai tomar até a volta de Jesus. Vir nos buscar para o seu reino de glória. Ele vai obrigar o povo a dizer que o domingo é santo, que ele santificou. Com qual autoridade, com qual poder ele santifica alguma coisa. Bem se vê que é mentira. Mas como é o governante, que por castigo do mundo, porque o mundo já é na idolatria,
que é o que Deus mais detesta, é da idolatria, que sai todos os males. Deus tem ira da idolatria. As guerras, as matanças que Deus permitiu, Deus às vezes estava até dentro daquela guerra para destruir os idólatras e quebrar os seus ídolos. E disse mais, o ouro, do que as imagens de escultura são feitas, nem do ouro farás proveito dele. Está vendo? Deus detesta. Então nós vamos ler, meus irmãos e minhas amadas irmãs, abram suas Bíblias. Em Gênesis, vamos falar das duas alianças, da velha, que já simbolizava a nova, que é o testamento que ia ficar inválido, não é? Porque o que vale é o Novo Testamento, porque o esposo morreu, como diz lá em Romanos 7, o esposo morreu, a esposa ficou viúva, mas com 3 dias o esposo ressuscitou, falando de Jesus, né? Ressuscitou, a igreja somos nós. Ficamos viúva por 3 dias. A igreja casou novamente, a mulher, a viúva casou novamente com o mesmo esposo, o mesmo Jesus. Ela agora não está sozinha, não é? Mas o Velho Testamento não vale mais. Foi feito um Novo Testamento. Jesus assumiu a nova aliança, a nova lei. Ele é a nossa lei. A nossa fé está em nosso Senhor Jesus Cristo. Em mais ninguém. E que obedeceu os santos mandamentos dele, sendo que o sábado hoje chama-se descanso eterno. Não é mais descanso material, descanso físico. Descanso eterno. Não tem mais peso nas nossas costas. Porque aqueles pecados, aquelas tábuas de lei que Deus deu para testar desde o tempo dos israelitas, porque aqueles fariseus obedeciam, mas fazia mangoça dos que não obedeciam. Era para isso que eles usavam a letra, o mandamento das letras, porque o Espírito Santo não estava nele. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha subido ao céu para mandar o Espírito Santo dele morar com aqueles que creem nele com fidelidade, os que nasceram para a salvação. Mas hoje é diferente. Quando nós falamos a verdade da Bíblia, é pelo Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Nós não falamos sozinhos. Então vamos ler aqui. Eu vou ler um pouquinho aqui, que diz o seguinte: somos membros do corpo de Cristo, ele é a cabeça, da sua igreja, que somos nós pessoas, não é? Nós que cremos nele com sinceridade, foi ele que escolheu, minha gente. Vocês também vão chegar lá, quem estiver criticando, e dizer, não foi assim não, tem que te receber Jesus de qualquer jeito, ou se quiser, ou quando quiser. Não é assim, é ele quem manda. Olhe, os mandamentos agora, não, isso aqui é o da velha aliança, vejam só. Abraão, sim, vamos ler, é falando sobre na velha aliança, falando já sobre Melquisedeque, que foi o rei, que era sacerdote, né? Mas ele já simbolizava, ele já era o próprio Cristo ali, não era? Simbolizando o Cristo futuro, que vinha para ficar, né? Para nos salvar. Olhe, vamos procurar referências primeiro aqui em Atos dos Apóstolos, que nos fala sobre a Igreja de Jesus,
Depois nós vamos falar no sacerdócio real, que é nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdócio eterno. Vamos até Atos dos Apóstolos. Isso aqui eu tinha separado, marcado, mas não faz mal, eu encontro logo, se Deus quiser. Atos dos Apóstolos 20. 20 de 28 por diante. 20, encontrei. Atos dos Apóstolos 20. Vamos ler de 28 a 31. Atendei por vós, prestai atenção, estejais atentos, né? Por vós e por vosso e por todo o rebanho, está falando com o pastor da igreja, todo o rebanho, que somos nós as ovelhas de Cristo, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, olha que é um Deus só, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem morreu na cruz foi o Filho. Mas aqui fala que o próprio Deus a comprou, a nossa salvação, não é? A nossa salvação, por alto preço, pelo seu próprio sangue. Era Deus Pai que estava no Filho, e o Espírito Santo todos juntos. Eu sei, Paulo advertindo sobre o tempo de hoje, sobre os dias de hoje até o final, olhe só. Eu sei, ele já está falando como se estivesse vendo, mas Deus estava mostrando a ele, olhe, eu sei que depois da minha partida, depois da morte dele, entre vós, dentro da igreja, não é? Penetrarão, viriam de fora, penetrarão lobos vorazes, ferozes, que não pouparão o rebanho, os anticristos, os demônios, né? E os sistemas diabólicos dele. Que não pouparão o rebanho, são muitos assim. E que dentre vós mesmos se levantarão, dentro da igreja mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas, o contrário do que diz a Bíblia Sagrada, para arrastar com mentiras diabólicas os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, tenhais cuidado, tenhais fé em Deus. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de vos advertir, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor Jesus Cristo e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Se você reconhece, meu amado irmão, que o que Jesus fez por nós valeu a pena, que nenhum outro sacrifício poderá alcançá-lo e nem substituí-lo. Se você tiver essa fé, você é daqueles que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, viu? Se apegue com fé nessa palavra santa. Não fuja dela. Se alicerce nela. Que Deus tenha a salvação garantida por você, o seu lugar lá no céu. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vir nos buscar, haja o que houver conosco, contra nós, né? Os servos do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus vivo. Estamos prontos para subir com Cristo para o seu reino de glória.
Ele vem no meio da tribulação para mostrar ao anticristo que ele é a besta e vai parar no inferno com todos os sistemas diabólicos dele. Todos os que estão ajudando a ele e zombando dos cristãos. Meus irmãos, lemos essa parte, a referência no Novo Testamento, que falando no Velho Testamento, falando nos dois, né? Na Nova Aliança e na Velha Aliança e na Nova Aliança. Agora vamos buscar outra referência, que fala assim: Abraão reconheceu em Melquisedeque, o rei de Salém, o Deus, o Todo-Poderoso. Abraão já reconheceu lá, naquela época, que aquele sacerdote a quem ele deu de tudo que tinha, ele deu um pouco, e deu também o dízimo, não pagou o dízimo, não é pagando todo mês não, como fazem aqui, pagando a salvação, a prestação. Que blasfêmia, não é? Dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu nada, o dinheiro é mais forte. Olhe, Abraão só não sabia que o Deus Pai é e será Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador de todo aquele que estiver com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes, prometido, né? Desde antes da criação do mundo. Pronto, agora aqui nós vamos procurar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. As referências que eu já marquei aqui. Sobre Melquisedeque, no Novo Testamento. Nós lemos no último, agora vamos ler em Hebreus. Vamos ler Hebreus. Hebreus 7. Hebreus 7. Hebreus 7. Vamos ver, não é? Que é a mesma coisa do que nós lemos lá. Jesus não tinha nem nascido em pessoa ainda. Lá no Velho Testamento, no tempo de Abraão. Deus não tinha nem prometido a ele ainda, feito a aliança com ele. Isaac nem tinha nascido ainda. Olhe. Hebreus, sim, agora nós não estamos lendo no Novo Testamento. Hebreus 7, vamos ler de 1 a 3. Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abrão era Abrão, ele ainda não tinha, Deus ainda não tinha prometido a ele que ele ia ser pai de muitas nações. Quando ele prometeu, ele já chamou Abrão de Abraão e mudou também o nome de Sarai para Sara. Olhe, Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, não foi o que Abraão falou no cumprimento da saudação? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou Abraão,
porque aquela matança foi Deus que permitiu, foi Deus que mandou. Porque era um povo sem Deus, era um povo adoradores de ídolos. Olha a que leva a idolatria. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém. Ou seja, rei da paz, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, simbolizando Deus em tudo, não é? Deus também não tem... Deus tudo criou e por ninguém foi criado. Não tem pai, não tem mãe. Olhe. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Jesus é o nosso sacerdote eterno. Por isso que não existe mais sacerdote de igreja. Porque os sacerdotes pecadores, eles matavam aquele carneiro, que simbolizava o Cordeiro Divino, que ia chegar no futuro, simbolizando Cristo, não é? Mas ele tinha pecados, pedia primeiro por ele e depois pedia pelo pecado do povo. Mas hoje nós servimos ao sacerdote que não tem pecados. Ele não exige dízimo. Olha o que Melquisedeque diz aqui. Que naquela parte já é falando justamente, dando a nos entender, fazer-nos entender que as ofertas, os dízimos, só ia valer por um tempo. Veja só, viu? É assim que eu entendi. Gênesis 5. Olhe. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Era ele que estava abençoando Abraão, o sacerdote. Mas ele disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Porque ele disse assim? Porque ele próprio já é Deus, aquele sacerdote